Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande no momento de nós passar juntos. Fique à vontade, um prazer. Você é carinhosamente acolhido em meu coração. A grande preocupação que temos no momento é a questão do divórcio. Queremos mostrar qual a maior causa do divórcio. Agora, para ver a maior causa do divórcio, nós tivemos vendo o que os estudiosos mostram, o que eles falam sobre essa questão. E aqui vem apresentando o seguinte: eles atribuem que três grandes motivos é que causam o divórcio. Um deles é o desequilíbrio financeiro, o outro é o desajuste sexual e o terceiro é a comunicação deficiente. Só para você ter uma noção. Agora, eu pergunto, é qual desses três, ou são todos três, ou não é nenhum desses três, é um outro? O maior causador do divórcio. Então, essa é a questão. Se você quer saber se é um desses ou se tem um outro ainda que não foi incluído nessa relação, então eu tenho três pontos que você deve considerar. O primeiro, assistir esse vídeo até o fim. Até porque no final desse vídeo eu vou mostrar a questão da sexualidade como um fogão a lenha e como um fogão a gás. Você não pode deixar de conhecer isso. Isso vai ser importante para a sua vida sexual. Se é que você não conhece ainda. Provavelmente não. Verifica o seguinte, então assistir esse vídeo todo, o segundo, se não assistiu o vídeo da semana anterior, que foi o desequilíbrio financeiro, então no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link, e você acessa e você vai ver o vídeo desequilíbrio financeiro. Dá um toquezinho, assista, você vai ter o pensamento completo, a sua mente vai abrir para essa questão. Hoje nós vamos falar sobre harmonia sexual no casamento ou no matrimônio, como você preferir. Agora, eu devo dizer um ponto importante aqui. Embora nós vamos ver o que causa separação não é harmonia, é desarmonia. No entanto, nós vamos mostrar do lado positivo, a harmonia, tá certo? Mas você vai entender direitinho sobre essa questão. E na outra semana, então nós vamos falar sobre a maior causa do divórcio. Então vamos fechar, é uma série de 4 palestras seguidas e você deve estar conosco nesse período. Agora, devo dizer um fator importante. O YouTube mandou um relatório e me disse que um grande percentual das pessoas que assistem meus vídeos ainda não estão inscritos no canal. Isso não quer dizer que é errado assistir sem estar inscrito. Eu compreendo que pode assistir, não tem problema. Mas devo dizer que se você se inscrever no canal, vai ser bom por 2 motivos. Primeiro, porque você vai ser comunicado quando nós colocarmos o próximo vídeo à sua disposição. E segundo, você está nos ajudando a apresentar diante do YouTube a importância do trabalho que nós estamos prestando a benefício da sociedade. Agora, verifique como o índice tão grande de divórcios tem acontecido, conforme mostrei no vídeo anterior, chegou ao ponto que eu particularmente perdi o prazer de ser testemunha de casamento. Como diz alguns, padrinho de casamento, porque infelizmente muitos que a gente até aposta tudo na situação, confia e depois se decepciona com a situação. Que quadro doloroso. Então, verifiquem, é bom a gente estar atento sobre essa questão. Agora, esse é um tema um tanto meticuloso, é um tema um tanto melindroso, é um tema um tanto polêmico, mas ele precisa de ser dito e nós vamos tentar falar com muito carinho e com muito respeito. Verifica o seguinte, só para você ter uma noção, a compreensão que as pessoas têm sobre a questão da sexualidade no matrimônio. Lá na minha cidade natal, no Espírito Santo, na cidade de Nova Venécia, um senhor disse que ele fazia a intimidade sexual, o relacionamento com a esposa, embaixo do lençol para o anjo não ver. Só para você ter uma ideia que situação, que quadro, não sei se ele considera tão pecaminoso o ato que prefere fazer no escondido, e se é assim, é pecado. Se está fazendo escondido porque é pecaminoso, é pecado, de qualquer jeito. Ou se porventura é que ele está limitando a visão do anjo, né? O anjo não consegue ver embaixo do lençol. Então, esse é o quadro. Só para você ter uma noção da situação que a gente vive no mundo atual. Agora, verifica o seguinte, o objetivo da relação sexual no casamento, qual é o propósito, qual é o objetivo, tem alguma utilidade? Foi feito por quê? Então, pensa comigo o seguinte, primeiro fator, se nós formos aos escritos sagrados em Gênesis capítulo 1, verso 28, nós vamos encontrar as seguintes palavras. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra.
Agora, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas se apegam, e por sinal eu conheci um senhor até um tanto culto, que vocês nem imaginam, e ele atribuindo que a sexualidade é só para a produção de filhos, e nada mais do que isso, e que se não for para ter filhos, então não deve manter a intimidade sexual. Só para você ter uma noção da situação. É um quadro doloroso, é um quadro dramático. Eu entendo que Deus deixou com dois propósitos, e um deles é exatamente a descendência, a procriação, o multiplicar. Mas também não vai querer multiplicar sozinho, encher a terra sozinho, não. Deixa os outros também, tá? Os outros também têm direito um pouquinho, tá? Agora, e o outro motivo qual é? Então, um é a procriação. E qual é o outro motivo pela qual tem a sexualidade? A união do casal, a harmonia, o achego. Então, o aconchego do casal. É isso aí. E quando realizado direitinho, bonitinho, dentro dos padrões, isso acontece. É a coisa gostosa, gratificante. Verifique o seguinte, eu tenho alguns textos das Escrituras Sagradas que eu gostaria de deixar à disposição para você ter uma noção. Assim, não podemos deixar de considerar. Ter filhos não é pecado. Não ter filhos, a segunda opção, também não é pecado. Mas a terceira opção, ter filhos e não instruí-los nos caminhos de Deus, aí passa a ser um pecado. Deu para entender? Então, se é para você ter filhos e não instruir nos caminhos de Deus, melhor é não ter. Porque senão aí você vai estar pecando. Então, se tem, faça com responsabilidade. Instrui nos caminhos de Deus. Esse ponto é muito importante. Agora, verifica o que nós encontramos em Efésios no capítulo 5, no verso 33. Aqui diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Então, só para você ter uma noção que interessante esse quadro. Amar, o que Deus motiva. Ele criou foi para isso. Esse ponto é importante. Verifique em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Olha esse verso aqui, eu em casa às vezes eu dou uma cobradinha nessa palavra aqui. Olha como que ele diz: maridos, pague a mulher a devida benevolência, e ela da mesma maneira ao seu marido. Então, verifique, pague a benevolência, hein? Se você está devendo a benevolência, pague a benevolência. E se tem alguém que está te devendo, vai com jeitinho para cobrar, tá? Vai com jeitinho que você consegue receber a benevolência. É o que a Bíblia está dizendo. Agora verifique o seguinte, se você for para Provérbios, capítulo 5, verso 18, ele diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Tem coisa mais gratificante do que isso? Deus deixou com esse propósito. Deus deixou para o seu bem. Agora faça direitinho. O que não pode fazer é a coisa bagunçada. Vamos tentar fazer as coisas corretas, porque você tem a bênção de Deus. O casal vai ser unido, vai viver feliz, ninguém vai pensar em separação. Agora, se não funciona assim, meu filho, aí o trem fica feio. Olha bem, a linguagem bem rústica, mas vamos lá. Agora, depois, nós vemos um outro ponto muito importante. Considera comigo o que diz, tá certo? O preparo para o ato sexual. Não pensa que eu vou falar agora sobre beijo, abraço, carícia. Isso pode ser muito importante e deve funcionar. Mas agora aqui nós estamos olhando em um outro ângulo, um aspecto muito importante que muitas vezes não é conhecido por muitas pessoas, infelizmente. E aí a situação fica tumultuosa. Verifica o seguinte: a primeira questão consiste no seguinte: o conhecimento do corpo humano. O homem tem que conhecer o seu corpo e saber como ele funciona, e conhecer o corpo da esposa, da mulher, e como funciona. Então esse ponto é muito... Isso tem que estudar um pouquinho, tem que aprender sobre fisiologia e tem que aprender, entendeu? É uma questão muito lógica. Isso é muito importante. Tem que ter uma noção das coisas, anatomia, uma visãozinha da anatomia, para você ter então um trabalho proveitoso na sexualidade também. Agora, verifique o seguinte: para ser um advogado, estuda-se 17 anos, sendo que 5 anos é na faculdade de Direito. Para ser um engenheiro civil, estuda-se também 17 anos, sendo que 5 anos é na faculdade de Medicina Veterinária. E se for no caso da engenharia civil, 17 anos, 5 anos na faculdade de engenharia civil.
Só para você ter uma ideia. 17 anos de estudo. Agora eu pergunto, e para você ser pai, marido, esposo, líder de uma família, administrador da casa, educador dos filhos e conquistador da simpatia e do amor da esposa, amenizando seu sofrimento no dia a dia? O que está estudando? Quanto tempo está estudando? Nada? Não, não, não. Tá, não, infelizmente está errado. Não é assim não. Infelizmente não funciona assim. Aquele cursinho de noivos que você fez, de 2, 3 finais de semana, só lá no domingo à tarde, não, 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 é muito pouco, você tem que ir mais fundo, tem que buscar mais, tem que procurar conhecer, tem que aprender, tem que colocar em prática os ensinamentos dentro dos padrões. Você é um provedor da casa, você tem que ter uma autoridade amorosa, por simpatia, por carinho, por conhecimento, por domínio de causa. Esse ponto é muito importante e não pode ser esquecido. Agora, verifique também o seguinte, é bom estarmos atentos, certo? Esse passo aqui não pode ser esquecido por ninguém. Infelizmente, muitas pessoas não levam em consideração. Eu não posso admitir um quadro como esse, em que as pessoas, o homem maltrata, denigre a imagem, deprecia a mulher, maltrata com palavras, com atos, não ajuda, explora em todos os sentidos. Depois de todo o escândalo, todo o tumulto, todo o desprezo, todo jogar em baixa estima, aí vai querer à noite ter uma intimidade sexual prazerosa com a esposa. Não, 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 não. Assim não funciona. Você tem que fazer as coisas da forma correta. Tá certo? O estresse, o esgotamento, a ansiedade, a depressão, a baixa estima, tudo isso afeta a intimidade sexual. Só para você ter uma noção. Então, o cansaço físico, mas toda vez que eu procuro, ela está cansada. É claro, você não ajuda, ela fica cansada. Faça diferente, já que a questão é o seguinte, ela atribui estar cansada, então ajuda ela o dia todo, que quando chegar de noite está cansada. Aí não vai estar cansada, aí vai estar tranquila, está descansada, feliz. Oh, bem, que bom. Agora a gente pode deitar e relaxar, ficar tranquilo. Então, só para você ter uma noção. Agora, o impacto emocional e psicológico na intimidade sexual. Aqui é que vem mostrando sobre essas questões que às vezes a gente não pode ter resultados bons em uma operação feita deficiente. Se você não contribuiu durante o dia, você não vai ter bons resultados durante a noite. Agora verifique o seguinte, o papel da intimidade fora do quarto. Esse aqui é o passo importante. Então, vamos pensar, não se admite, entendeu? Que a pessoa não contribui, não ajuda, não conquista a simpatia da esposa e depois vai querer ter os benefícios da esposa. Então, esse ponto é muito interessante, tá certo? Aproveite a oportunidade, todo momento. Não esqueça, o grande e bom conquistador não é aquele que conquista uma outra mulher a cada dia, mas é aquele que conquista a sua própria esposa todos os dias. Esse é o importante. Então, diante desse quadro, esteja ao lado dela, se aconchega, fica ali pertinho, dê um apoio, fala no ouvido dela, dá uma mãozinha nas atividades, dá uma encostadinha. Olha como que são as coisas. Se você for um apoio, um braço forte ao lado dela, defendendo, apoiando, ajudando, animando, encorajando, elogiando, fortalecendo, não tem quem vai negar. As coisas vão acontecer normalmente e prazerosa. Então, esse é o ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. A sexualidade harmoniosa que ocorre dentro do quarto é fruto de uma vida harmoniosa a cada momento do dia a dia, fora do quarto. Então, esse é o fator importante. Não deixe de considerar essas coisinhas, tá certo? Não é vergonhoso você chegar na presença de seus filhos e dar um cheiro na esposa, dar um beijo, dar um abraço, fazer uma cariciazinha. Não é feio, não é errado não. Isso é bom.
Eles vão olhar para você com mais respeito, como você está tratando a mãe deles. E tem uma coisa, sabe qual é errado? Não é acariciar, não é beijar, não é abraçar. Errado é maltratar, é falar alto, é gritar, é denegrir a imagem, é acusar, é chamar de coisas que não são próprias, é explorar nas atividades. Então, isso é errado. Agora, tratar bem não é errado. Então, faça assim, seja um exemplo para sua família, para seus filhos. Agora, verifique o seguinte, diante desse quadro todo, olha o que nós temos aqui, tá certo? Não esqueça dessa cena, tá certo? Isso aqui é fundamental e você não pode esquecer. O homem é como se fosse um fogão a gás, tá certo? Você virou a chave, apertou no botãozinho, o fogo acendeu. Então, assim é o homem. Pô, tá aceso. Virou a chave, apagou, acabou. Pronto. Então, assim é o homem. Agora, a fisiologia da mulher é diferente. Não é fogão a gás. É fogão a lenha. E o fogão a lenha é diferente. Você tem que limpar o fogão, você tem que providenciar a lenha, você precisa de buscar a lenha, ver a lenha própria, de qualidade para o momento, o tamanho certo, colocar na posição correta e começar a colocar fogo e soprar e mexer e ajeitar e dar assistência e ficar ali no lado a lado acompanhando o fogo. Precisa disso, senão o fogo apaga. Mas também tem uma coisa, quando esse fogo acende, meu amigo, o trem demora a apagar. Vai embora. Assim, é assim mesmo, tá certo? Quando apaga o fogo ainda fica as brasas, só para você ter uma noção. Então, se você quer ter um jantar sexualmente prazeroso à noite, comece a esquentar essa janta de manhã cedo, acendendo seu fogão a lenha, meu amigo. Não perca essa oportunidade, não. A Bíblia falou, então usufrua do manancial da sua juventude, da sua mocidade, a mulher da sua mocidade. Esteja com ela, apoia, fortalece, anima. Você vai ver, vai ser bom, a imagem da sua família vai mudar, a autoestima dela. Ela vai lhe tratar de uma forma e você vai apoiá-la no dia a dia. Isso agrada a Deus em ver os homens felizes nessa terra, vivendo dentro dos padrões sagrados, promovendo a felicidade na família e sendo um exemplo para a sociedade. Eu entendi que isso é bom, eu entendi que isso é importante e me dispus no dia a dia, pedir força, pedir sabedoria a Deus para viver esses ensinamentos, para tratar bem a minha amada, para ela sentir feliz ao meu lado, ela sentir compensada, ela sentir alegre, valorizada. Esse é o ponto importante. Automaticamente, ela paga a benevolência. Ela paga a benevolência. E eu procuro manter a benevolência também. Então, vamos ser cuidadosos. Se você errou no passado, peça perdão a Deus, Ele te perdoa. Se você tratou a esposa mal, se você não fez como deveria, até se você traiu com outra mulher, qualquer coisa, Ele te perdoa. Agora leva a sério daqui para frente. Peça ajuda, peça sabedoria, peça força a Deus. Senhor, me ajude a ser fiel à minha esposa, a tratar com carinho, com respeito, a promover a felicidade dela em todos os sentidos, inclusive na sexualidade. Que o Senhor te abençoe, que te dê uma boa semana, quando nos veremos logo mais. E falaremos então sobre a comunicação deficiente. Até mais. Um abraço.